começar a ler o capítulo 41, o versículo de número 17. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. Aleluia. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, o ermo, o citestre, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Amém? Só quero que vocês continuem meditando comigo nesse versículo 20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Amados e queridos que estão aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, toda vez que um homem passa por um momento de dificuldade e de aflição, ele se lembra de alguém que pode resolver a sua situação. Muitos, ao passar por momentos de aflição, se lembram talvez de um parente rico. Outros se lembram de alguém que tenha mais força e vigor do que ele. Outros ainda possam até se lembrar de alguém que esteja mais corajoso que ele para resolver aquela situação. Mas ainda existem alguns que preferem olhar para o alto. E quando nós olhamos pessoas que tentam resolver de tantas outras maneiras, problemas simples, problemas que nos percorrem diariamente a nossa vida cotidiana, e nós muitas vezes sabemos que não depositamos a nossa confiança em Deus, o que acontece, irmãos? Nós entramos em desespero, nós entramos em luta espiritual conosco mesmo,
os humilhados é que são exaltados. Que Ele levanta os pequeninos para confundir os grandes. E que Ele levanta aqueles que dizem que não são para confundir aqueles que dizem que são. Então, mesmo que você não saiba louvar bonito, aliás, por mais que nós louvemos bem também, se nosso louvor não for para adoração, de nada tem de valor para Deus. E hoje nós vimos tantos profissionais da música gospel, mas infelizmente vimos muito poucos adoradores.